Sabe aquele arrepio, quase um susto que a gente sente quando vê alguém prestes a se machucar? Sim, é quase instintivo. Ou, do outro lado, porque o sucesso de um amigo nos dá uma alegria tão genuína que parece até nossa? De onde vem essa capacidade, essa conexão de sentir o que os outros sentem? E mais importante, como isso vira a base do nosso senso de certo e errado? Ótimas perguntas. Na nossa análise de hoje, a gente vai fundo numa obra fundamental, mas que muitas vezes fica meio na sombra da sua irmã mais famosa. Com certeza. Vamos falar da teoria dos sentimentos morais de Adam Smith. Sim, esse Adam Smith. Antes de ser o pai da economia, ele era um filósofo tentando decifrar o nosso GPS moral. E a nossa missão aqui é exatamente essa: desvendar como esse GPS funciona. A gente vai explorar como Smith, de uma forma, assim, brilhante, constrói toda uma teoria da moralidade a partir de um único princípio: A simpatia. a simpatia. A ideia dele, que é o que a gente vai desdobrar, é que nossos julgamentos morais não vêm de uma lógica fria, sabe? Ou de mandamentos divinos. Certo. Eles nascem da nossa capacidade de usar a imaginação para se colocar por um instante no lugar do outro. É uma ideia muito poderosa. E para entender isso, vale a pena voltar no tempo, né? Meados do século XVIII, Adam Smith era professor de filosofia moral em Glasgow. Exato. E as aulas dele não eram sobre, sei lá, PIB, mercado, Não, eram sobre teologia, ética, direito. a natureza do governo. E a teoria dos sentimentos morais, de 1759, foi o grande resultado disso. E, olha, não foi um livro qualquer, foi um sucesso imediato. Um best-seller. Um blockbuster intelectual da época. E é importante dizer isso, David Hume, que era talvez o maior filósofo vivo e amigo dele, Gigante. escreveu para ele, maravilhado com o sucesso do livro em Londres. E Edmund Burke, outra mente brilhante, elogiou a teoria por se basear na natureza do homem. Que é sempre a mesma. Exato. Ou seja, desde o começo, a obra foi vista como uma explicação fundamental de como a gente funciona. Ok, então vamos ao coração da teoria. O conceito que sustenta tudo é a simpatia. Mas o primeiro passo, né, é entender que para ele isso não é só sentir pena. Não, de jeito nenhum. É um mecanismo bem mais ativo. A definição dele é a capacidade de trocar de lugar na fantasia com o sofredor. A palavra-chave é fantasia, imaginação. Justamente. A gente não sente a dor do outro diretamente. Isso é impossível. O que a gente sente é o que a gente imaginaria sentir se estivesse naquela situação. É uma projeção. E os exemplos que ele usa são muito bons, muito visuais. Ele fala que quando a gente vê um golpe prestes a atingir a perna de alguém, A gente encolhe a nossa. a gente encolhe a nossa. É uma reação física a um evento que tá só na nossa cabeça. E o exemplo do dançarino na corda bamba é ainda melhor. A multidão que assiste não fica parada, estática. Não mesmo? As pessoas se contorcem, balançam o corpo como se estivessem, sabe, tentando ajudar o equilibrista com o pensamento. É isso. Elas estão simpatizando, estão se projetando naquela situação e sentindo a tensão. Isso, pro Smith, é a simpatia na sua forma mais pura. Exatamente. Certo, mas outros filósofos, como o próprio Hume, também falavam sobre simpatia. O que tem de tão especial na versão do Smith? Qual é a grande sacada? Ótima pergunta. Porque a diferença é crucial. Para o Hume, a simpatia era quase um contágio. Você vê alguém feliz, fica feliz. Vê alguém triste, fica triste. É mais direto. É. Já para o Smith, o processo é mais investigativo, sabe? A simpatia dele não quer saber só o sentimento final, mas a causa do sentimento. Ah, entendi. A primeira pergunta que a nossa simpatia faz não é o que você sente, mas sim por que você sente isso. O nosso julgamento moral começa aí, quando a gente tenta simpatizar com o motivo da pessoa. Para ver se a reação é própria, adequada. Isso, se faz sentido. Faz todo sentido. Se alguém tem um ataque de raiva porque perdeu o ônibus, eu até entendo a frustração, mas a minha simpatia vai ter um limite, porque a reação foi desproporcional. Precisamente. E a partir daí, ele cria um mecanismo ainda mais refinado para a gente julgar o mérito de uma ação, se ela merece um elogio. Ele chama isso de dupla simpatia. Dupla. Ok, como funciona? Para uma ação ser meritória, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, a
A gente precisa simpatizar com o motivo da pessoa que agiu. Tipo, eu entendo por que você fez isso, concordo com a intenção. Certo, passo 1. Segundo, a gente precisa simpatizar com a gratidão da pessoa que recebeu o benefício. Eu entendo e concordo com a gratidão que essa pessoa sente por você. Entendi. Quando essa sintonia dupla acontece, aí sim a gente diz que a ação não foi só correta, mas foi digna de aplauso. Mas isso cria um problema, não cria? Se a moralidade depende da minha capacidade de sentir junto, ela não fica totalmente subjetiva, refém do meu humor, dos meus preconceitos. Exatamente. Você colocou o dedo na ferida. Como ele resolve isso? Porque sem uma solução, a teoria parece que desmorona. E é exatamente para resolver essa questão que ele tira da cartola uma das ideias mais geniais da filosofia moral: a figura do espectador imparcial e bem informado. Um espectador imparcial. É como se a gente tivesse que assistir a um replay da nossa própria vida, mas da arquibancada, e não de dentro do campo. A analogia é perfeita. É exatamente isso. Smith diz que, para a gente se julgar com honestidade, a gente precisa sair de si mesmo, se afastar do nosso egoísmo e tentar ver nossas ações com os olhos de outras pessoas. E esse espectador não é qualquer um, né? Não. Ele é bem informado, ou seja, conhece o contexto. E, crucialmente, ele é imparcial. Ele não torce por nós. Ele torce pela jogada certa. Então a consciência moral para ele não é uma voz divina. É a voz desse juiz interno que a gente constrói. Sim. Nós aprovamos nossas ações quando a gente imagina que essa figura na arquibancada balançaria a cabeça em aprovação. Isso a gente aprende, não nasce pronto. A gente constrói com a experiência social, observando como os outros reagem. É assim que a gente aprende a ter autodomínio, a modular nossas emoções para que os outros consigam simpatizar com a gente. É a base da civilidade. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Ele diz que, na prática, esse espectador usa 2 padrões de julgamento diferentes. Sim, e essa é uma observação psicológica muito, muito afiada. O primeiro padrão é o da perfeição completa. Um ideal de conduta que, vamos ser sinceros, ninguém alcança. O padrão do santo, do herói. Exato. Comparados a esse ideal, somos todos falhos. Mas esse não é o padrão que a gente usa no dia a dia, seria insuportável. Claro. Por isso, a gente usa um segundo padrão, muito mais prático. O grau de proximidade é essa perfeição que a maioria das pessoas consegue atingir. É uma espécie de média da decência humana. E é com base nessa média que a gente julga. Exatamente. A gente aplaude quem supera essa média e critica quem fica muito abaixo dela. Não esperamos a perfeição, mas esperamos um certo esforço. E essa lente do espectador também ajuda a entender como a gente lida com emoções diferentes. Por exemplo, por que é tão difícil simpatizar com a raiva de alguém? Essa análise dele é fantástica. Ele classifica as paixões. Pega as paixões antissociais, tipo ódio, ressentimento. Certo. O espectador imparcial tem dificuldade com elas porque a simpatia dele fica dividida. Ele se coloca no lugar de quem sente a raiva, mas também se coloca no lugar do alvo da raiva. Faz sentido. O resultado é que, para a raiva de alguém ser aprovada por nós, ela precisa ser muito, muito contida, rebaixada ao nível que um observador neutro ache justo. A gente sempre desconfia da raiva dos outros. E quanto aos apetites do corpo, como a fome? Parece que deveria ser fácil simpatizar com isso. Mas para ele, não é. Ele nota que as expressões fortes desses apetites são quase sempre desagradáveis para quem vê. E a explicação é genial. E por quê? Porque o espectador não pode entrar neles. Eu, de estômago cheio, posso até entender sua fome intelectualmente, mas não consigo sentir a sua dor de estômago. Não tem essa ponte. Não tem. Então a expressão exagerada da sua fome me parece desproporcional, quase ofensiva. É por isso que toda a cultura tem regras de etiqueta à mesa para moderar isso. E essa moderação é a base da virtude, então. É a base de uma virtude específica, a temperança, que é o controle desses apetites dentro dos limites da graça, propriedade, delicadeza e modéstia. E isso leva a uma distinção importante. Entre o que é meramente próprio e o que é virtuoso. Exato. Qual a diferença? Agir com propriedade é o básico, né? O esperado. Exige um autocontrole comum. Comer de forma educada, não gritar. É a média. A virtude, por outro lado, é excepcional. Ela exige um grau incomum de autodomínio, algo muito além da média. Segurar a porta para alguém é próprio.
correr para dentro de um prédio em chamas para salvar uma criança é virtuoso? Perfeito. A primeira ação ganha nossa aprovação silenciosa. A segunda, nossa admiração. Certo. Agora, vamos para a parte que talvez seja mais provocadora do livro, especialmente hoje em dia. Smith observa que a gente tem uma tendência de simpatizar muito mais com a alegria do que com a tristeza. Sim. Ele diz que compartilhar a alegria é prazeroso e compartilhar a tristeza é doloroso. Como resultado, a gente é naturalmente atraído pela felicidade. E isso tem uma consequência social gigante. E enorme. A gente simpatiza de forma desproporcional com a felicidade dos ricos e poderosos, ou com o que parece ser a felicidade deles. E para ele é isso que segura a ordem social? De certa forma, sim. Ele argumenta que é essa disposição que fundamenta a distinção de classes e a ordem da sociedade. Nossa obediência aos superiores, segundo ele, não vem de um cálculo de benefícios. Não é interesse. Não. Vem principalmente da admiração pela condição deles. A gente imagina a vida de prazeres, simpatiza com essa alegria imaginada e, por isso, admira a posição deles e aceita a hierarquia. Peraí, isso é basicamente descrever a cultura de celebridades e influenciadores digitais 250 anos antes da internet. É uma conexão perfeita. A nossa admiração quase hipnótica pela vida perfeita das redes sociais, mesmo sabendo que é uma fachada, é exatamente o que ele está falando. Mas o Smith ficaria fascinado e aterrorizado com o Instagram. Ele diagnosticou o mecanismo. A gente projeta uma felicidade imensa na vida dos ricos e famosos e essa simpatia com uma alegria imaginada nos leva a admirá-los, independentemente das qualidades morais deles. Mas ele não para aí, né? Ele vê um lado bem sombrio nisso. Ah, sim. E este é o contraponto crucial que ele reforçou na última edição do livro. Ele descreve essa mesma tendência como a corrupção de nossos sentimentos morais. Uma autocrítica dentro da própria teoria? Devastadora. Ele diz que enquanto a natureza nos leva a admirar a riqueza, a razão e a filosofia nos ensinam que o respeito é devido apenas à sabedoria e à virtude. Ele denuncia como a sociedade ignora os vícios dos poderosos e despreza a pobreza como se fosse um defeito moral. É o filósofo alertando para os perigos do sistema que o observador social descreveu. Perfeitamente colocado. Então, a grande virada que o Smith nos oferece é que a moralidade não é um software que a gente instala, seja pela religião ou pela lógica. Ela é um hardware. Uma capacidade que já vem de fábrica, a simpatia, acionada pela imaginação. Exato. O certo e o errado não são calculados. São sentidos em conjunto, através desse mecanismo. É uma moralidade que nasce da interação do chão da vida. E para deixar um último pensamento, o texto menciona a influência dos filósofos estoicos sobre o Smith. Eles viam cada pessoa como um átomo dentro de um imenso sistema. Certo. A pergunta provocativa que fica é: como a nossa percepção sobre nossas próprias ações morais, das menores gentilezas às maiores decisões, mudaria se a gente as visse não só como escolhas individuais, mas como pequenas contribuições para a manutenção ou para a desordem desse vasto sistema interconectado do qual todos fazemos parte. Uma questão para refletir por muito tempo. Se esta análise rigorosa despertou a curiosidade e o desejo por mais reflexão filosófica de alto nível, a participação de quem nos ouve é fundamental. Curta o vídeo, deixe seu comentário com suas impressões e, o mais importante, inscreva-se no canal Aislan Bezerra para continuar apoiando e incentivando este tipo de conteúdo.